Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória heróica do Palmeiras fora de casa sobre o Independente Del Valle. Palmeiras perdendo por 2-0 no segundo tempo, time totalmente diferente. Abel Ferreira colocou ali os garotos e os garotos decidiram. O terceiro gol marcado pelo Luiz Guilherme, uma pancada de fora da área e o Palmeiras saiu vitorioso 3-2 no Equador. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ela é a repórter da virada, ela é a repórter do amor. É isso. Não é, Mari? É isso. Lili Nascimento chegando neste Sport Center. Pois é, meus amigos, um beijo para vocês. Agora em solo brasileiro, desta vez para cobrir a grande virada, a grande vitória do Palmeiras na Libertadores. Olha, o elenco chegou por volta de 10h15 da manhã, o ônibus passou por aqui. Em seguida, os jogadores começaram a sair, eles se reapresentam nesta sexta-feira, porque já tem compromisso na segunda contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, isso já lá no Morumbis. Então aí um outro desafio para a equipe de Abel Ferreira, que adora um desafio, né? O Palmeiras já mostrou que não aceita a derrota, luta até o último minuto. E os torcedores costumam falar, a gente acompanha pelas redes sociais. Cheguei um pouco mais cedo aqui, encontrei alguns torcedores que falam: o Abel sempre tem um plano. E ele tinha um plano ali, uma carta na manga para a segunda etapa, para conseguir essa virada histórica, colocar jogadores no segundo tempo, esses jogadores que marcaram os gols, então Lázaro, Luiz Guilherme e o Corinthians. Olha só, faz tanto Corinthians que acaba confundindo os nomes, né? E o Palmeiras que vai para o intervalo do jogo ali no primeiro tempo com um golzinho, um respiro que ajuda nessa grande virada. Então, como eu falei, os jogadores ganham um descanso nesta quinta-feira. Amanhã voltam a se reapresentar aqui, mas é isso, né? Palmeiras líder isolado do Grupo F da Libertadores com 7 pontos até aqui, encaminhando uma classificação, sim, para a próxima fase, meus amigos. E a gente tem na tela... Do Endrick, que a gente está mais acostumado a ver o Endrick decidir os jogos, né? O jogo passa menos pela organização do Endrick. O Endrick está mais perto da faixa da decisão. Ô, Donan, como é que o Palmeiras virou o jogo? Porque quando a gente via ali os melhores momentos, você falou assim, mudou com as peças e com a maneira de jogar. O que aconteceu de um tempo para o outro? Porque foi, né, uma diferença muito grande. Primeiro tem uma declaração do Abel, né, e eu acho que foi muito correta, que ele fala quando um time vai jogar com o Del Valle lá, se ele não tem a posse de bola, ele vai ser amassado. Se ele não conseguir brigar... O Palmeiras não tinha, né? No primeiro tempo não tinha, né? Na única oportunidade que trabalhou um pouco mais a bola, saiu o gol. É. Ali pelo lado esquerdo, o Piquerez encontra o Rony vem para o cruzamento e o Endrick faz, né, o seu gol ali com a cabeçada, né, conseguindo se antecipar. Eu acho que tem uma modificação de postura, um time que começou a encaixar melhor a sua marcação também. Né, ele modifica até um sistema, ele bota 2 linhas de 4. Né, em alguns momentos tinha uma variação, ficavam 3 atacantes na frente, depois ficou um 4-4-2. E dessa forma o Palmeiras saiu mais para o jogo. Acho que ganhou fisicamente também com a entrada dos garotos. O Estevão entrando mais aberto ali pela direita, o Lázaro pela esquerda, o Luiz Guilherme jogando em uma função que ele fica muito confortável desde a época que ele se destacava na base. O Luiz Guilherme é um trunfo do Abel, né? Ele já jogou como ala, como um ponta. Ontem jogou mais por dentro na posição do Veiga. Que é a posição que ele jogava na base. E eu achei muito... Ele diz que gosta, né? Exato, eu achei muito legal isso, né? Do próprio Abel falando, professor, eu gosto de jogar na posição do Veiga. Né, que o Luiz Guilherme, né, falou isso pro Abel. E ele entrou muito bem para fazer o gol. Mas você vê a modificação até de peças e de funções dos jogadores. Né? O Piquerez, que estava jogando mais aberto, vira um zagueiro no segundo tempo. Acho que teve muita dificuldade. Muita dificuldade ali, né? Pelo lado esquerdo, um pouco mais aberto. Cresceu, acho que no segundo tempo, junto com a equipe. Né? Acho que tem muito a ver com as mudanças táticas e também com a mudança de postura, né, desse Palmeiras, que saiu um pouco mais para o jogo, começou a ser mais combativo para deixar o Del Valle desconfortável na segunda etapa. E o quanto tem dessa história de virada, de jogos psicológicos, e aí não só na decisão, mas eu estava tentando lembrar que algumas dessas viradas marcantes, claro que a do Botafogo é mais marcante, mas teve uma
não sei se vocês lembram, contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras estava perdendo por 1-0 no Brasileiro de 2022. Ele fez 4 gols em 7 minutos. Teve uma recente na Libertadores contra o Barcelona também. O Barcelona fez 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo toma 4. E ontem foi mais uma em um ambiente bem adverso, né, Marra? Contra um bom time. E o Abel faz questão de destacar isso, né? O rótulo. Esse é um grito que quase todas as torcidas do Brasil usam, mas que ele faz questão de se apropriar. Fala, não, é o Palmeiras, é o Palmeiras. E agora, assim, os outros quase têm que pedir permissão, né? Porque o Palmeiras faz isso com muita frequência. Bruno, eu acho que com o fortalecimento de ambiente, de confiança, essas coisas fazem muito sentido. E quando ele trabalha com os jogadores em alguns placares que você pensa assim, acabou, não tem jeito, o Palmeiras dá muitas demonstrações de que é possível e ele alimenta isso. Então isso é um caráter do esporte, não estou falando do futebol, não. De não se entregar, de não ter adversidade, de não ter uma montanha que não seja possível. E aí ele fez até analogia com o boxe, né? Nocaute. Quando você estava perto ali nas cordas, perto de cair e de perder a luta, você acaba no 12º round conseguindo. Eu acho que como ambiente tudo isso, como algo que fica paralelo ao jogo, isso é muito importante. Mas muita coisa é paralela ao jogo. Muita coisa, dos dois lados, né? Eu queria muito entender o que está acontecendo no Independente Del Valle hoje. Porque era uma vitória, e era uma vitória merecida. Sim, Quando sofre o 2-1, você pensa assim, será que vai dar algum abatimento no intervalo, tal, 15 minutos de intervalo? Como é que será que vai ser lá dentro? Mas quando o time volta para o segundo tempo, parece, não tem abatimento. Porque agora que passou, que a gente sabe que o placar foi 3-2 Palmeiras, se você visse o jogo de novo no segundo tempo, o Del Valle foi pro jogo. A gente viu ali o Everton Sim. fazendo É como se duas tivesse defesas, começado 0-0 de novo O Del Valle jogando. e vão buscar o placar, né? Bastante grande o feito do Palmeiras. Eu acho que esse... água lá, ó. É a água entrando. Eu acho que ou saindo, esse Palmeiras tem uma característica, vê aqui a memória do Corinthians feminino, que é dá a sensação que eles sabem que a qualquer momento eles podem fazer o gol, ou que eles podem, ou eles ou elas, né, podem voltar para o jogo. Ô Lili, eu não sei se faz muito sentido, porque todas as equipes treinam, tem seu padrão, tem sua organização tática ali em campo. Mas eu acho que o Palmeiras tem isso tão intrínseco, tão entendido, tão compreendido, que ele não é levado, às vezes, exatamente pela emoção, pelo abatimento, pelo nervosismo. Ele vai lá, parece que ele desliga a chave do coração de ficar afobado, chutão, bola não sei o quê. Ele vai lá e fala, vou jogar. Você quer um exemplo, e a Lili melhor do que ninguém para falar, porque ela viu a entrevista que a gente colocou aqui ontem, no ar do Lazzaroni, do técnico do Corinthians. Sim. E aí o que ele falou, não foi, Lili? Falou para você. Falou, a gente tomou um gol com 1 minuto e aí desmontou tudo. O Palmeiras... Se com 1 minuto... Você não consegue organizar, E aí eu não tô né? nem falando que um é melhor que o outro. Nos 100 metros você já está... Isso. Nos primeiros 100 metros da maratona, você desamarrou o cadarço e aí? Você tem 42 quilômetros para correr depois, né? E aí, não é, Lili? Não tô nem falando que um é melhor que o outro, mas assim, só como... Existe a longevidade de um trabalho e a confiança nesse trabalho. Maturidade. E eu acho que Isso. a questão da razão tudo a e ver. da emoção. Parece que o Palmeiras, quando muitos times são levados pela emoção, pelo baque ou pela euforia extrema, o Palmeiras, ele se mantém na razão, né? E ontem foi uma prova clara disso, Lili. Totalmente, né? A gente vê a diferença, principalmente psicológica, entre as equipes. É o que o Bruno falou, não é dizer que uma é melhor e a outra é pior. Mas ontem o Vitor Birner falou no Linha de Passe uma frase que me chamou muita atenção, né? De que o corpo trabalha, de que a mente trabalha e o corpo executa. Então a gente percebe que no Palmeiras a parte psicológica é muito bem trabalhada, do jogador não se abater, né? Porque numa altitude você tem um placar desfavorável, 2-0, e ainda assim correr atrás, tentar um empate, ou melhor, uma vitória, né, uma grande virada em cima dessa desvantagem, você demonstra como a parte psicológica dos atletas é bem trabalhada. E como no intervalo do jogo foi muito importante o que o Abel conversou com os jogadores, o Endrick depois da partida chegou a falar que houve sim essa conversa com o Abel, de que a equipe poderia sim chegar a um empate, chegar a uma virada, e ele olha para o banco de reservas, ele tem ali jogadores que ele pode contar, que ele vem fazendo modificações em
todos os jogos, ele perde jogadores importantes, né? O Zé Rafael com essa lombalgia, a gente ainda não sabe quando ele irá retornar. O Rafael Veiga, por conta do desgaste físico também, é um jogador que o Abel não está podendo contar 100% fisicamente, por mais que ele tente se entregar, e após a partida ele falou sobre isso também. É claro que aqui no departamento médico eles vão fazer algum trabalho aí para tentar recuperar o quanto antes, né? Ele vem de 12 partidas consecutivas, é claro que tem esse desgaste físico, mas a diferença é o Abel olhar para o banco de reservas e saber que ele pode contar com tal jogador e o jogador confiar no trabalho dele, acreditar que pode chegar a essa virada, mesmo estando desfavorável, mesmo estando em uma altitude. A gente sabe, é claro que o atleta é preparado para isso, mas a equipe do Independente Del Valle, muito mais por já jogar ali, já estar acostumado a essa adversidade, e a equipe do Palmeiras não. Então é claro que é uma vitória gigantesca para entrar aí na lista de grandes viradas do Palmeiras na história, e principalmente porque deixa como líder isolado. Então você vê que é uma equipe psicologicamente muito bem preparada para todos os tipos de adversidades que acontecerem ao longo de uma partida. Porque com o resultado do primeiro tempo, a gente até estaria hoje aqui fazendo contas de vendo onde o Palmeiras chegaria na classificação. Sim. É verdade que ainda tem os jogos em casa, tal, não que comprometeria uma classificação, mas estaríamos fazendo conta. Agora a conta vai ser naquela que é a conta que o atleticano faz e que a gente fez ontem para o Galo, de imaginar disputar realmente a primeira posição geral, né, Marra? Que hoje é do Bolívar, né? Uhum. Que tem 9 pontos, né? Exato, mas que tem gol a mais, né? Uhum. Então, Bruno, eu fiquei vendo o jogo ontem e convivendo com algumas sensações diferentes. Eu não perguntei se podia falar não, mas vou falar. Semana passada a gente estava... Eu fiquei fora do programa aqui um dia, porque a ESPN tem feito algumas visitas para alguns clubes, para alguns não, né? Para grandes clubes do futebol brasileiro, alguns clubes até não de Série A, mas estão nas grandes cidades. O pessoal da ESPN tem feito umas visitas. E eu fui convidado para fazer a visita no Palmeiras. E eu vendo o jogo ontem, a gente estava lá na semana passada, e eu lembrando, falei, que coisa é o futebol, né? Como não dá para você... Porque 2-0 e o Palmeiras tendo muita dificuldade para jogar, com pouca posse de bola, sendo atacado pelos dois lados do campo, o Piquerez tendo muita dificuldade para entender o que estava acontecendo, e Independente Del Valle, e eu pensando... toda a estrutura, toda a ciência, a gente vai falar de ciência depois, mas tudo envolvido, e o futebol é um negócio maluco, porque você está jogando contra um outro clube que também dá uma estrutura muito boa de trabalho, e o Palmeiras não está vendo a bola. Que coisa, assim. Só que as coisas, o clube tem uma obrigação. Eu tenho que proporcionar o melhor para que eles façam em campo. Se o clube proporcionar o melhor para que eles desempenhem o melhor, uma hora vai acontecer. Pode até perder jogos. Claro. E como perdeu o primeiro tempo e não viu a bola. Mas faça a sua parte, mostre para os seus jogadores que você está fazendo o melhor, o mais moderno, o mais importante para dar a estrutura de trabalho, que uma hora as coisas vão acontecer. E tem acontecido com o Palmeiras com muita frequência. Os caras sabem em qual ambiente eles estão inseridos. O Abel falou isso na entrevista, que ele pergunta para os jogadores, está faltando alguma coisa? O hotel que vocês estão tá bom, não tá? Né? Que a direção pergunta isso e que ele entende que esse ambiente, e aí comparando de novo, né? Que a gente questionou tanto o ambiente de quem não se deu bem nessa rodada, para falar assim, como isso favorece também a sequência desse trabalho. Mas né? aí eu acho legal quando a gente abre o debate e o Donan vem falar também sobre mudanças táticas, porque claro, você dá toda a estrutura, mas o jogo, adoro quando o Marra diz que é um organismo, um ser vivo, um organismo vivo, ele vai te entregar coisas. E o Palmeiras é topo da cadeia também em análise de jogo. É isso, porque não adianta nada você... É isso, você tá com um plano que com 1 minuto de jogo você toma gol. Pronto, agora eu já não consigo mais. Então não vou mais jogar. Só funciona se o método for assim, acontecer assim, a bola passar aqui, aos 15 minutos eu recuperar a bola aqui. Não, o jogo foi vivo e o Palmeiras, aí com o final dessa linha, né, Marra, que vem dessa tecnologia, desse estudo, ele poderia ontem ter empatado e ter saído também de forma heróica com o empate. Poxa, buscou o resultado, mas ele consegue virar ainda, né? Eu achei muito legal essa declaração do Abel, porque é uma declaração grande. Porque, óbvio que ele teve um impacto muito influente, muito participativo ali para a mudança da equipe. Ele transformou a equipe no segundo tempo. Ele poderia trazer isso para ele somente. Sim. Só que ele fala sobre essa estrutura, a logística que o Palmeiras tem. A galera fica fazendo piadinha com o avião.
Mas o avião é muito benéfico para a logística do Palmeiras, facilita muito. Só para citar um. Apesar de entender que hoje em dia o Palmeiras tem fretado, né? Sim. O avião não tá... Mas é mais uma coisa que está à disposição, mais um benefício, né? Toda a estrutura que o Marra conheceu de perto, né? Esse cuidado com os atletas e a capacidade que ele tem de melhorar uma equipe. Sim. E quando a gente viu o primeiro tempo, a gente viu o Palmeiras em apuros e aquilo é muito raro. A última vez que eu vi o Palmeiras sendo amassado desse jeito foi contra o River Plate, no Allianz, naquele jogo contra o Galhardo, que o Palmeiras até conseguiu se sustentar e se classificar. O Palmeiras ontem saiu do seu pior primeiro tempo, talvez, na era Abel Ferreira. Se o Palmeiras tivesse tomado de 4 no primeiro tempo, ali 4-0, não seria nenhum absurdo. Para uma virada épica. E assim, o Del Valle também jogou no segundo tempo. Foi um jogo equilibrado, mas eu achei até que o Palmeiras foi um pouco superior na segunda etapa. E é um time eficiente. Esse time, se você não virar a faca, ele vem. E ele já fez isso em diversas oportunidades. São demonstrações a cada ano de um trabalho maduro. Eu acho que essa é a diferença. Achei ótima a relação do Corinthians e do Lazzaroni, de um trabalho de início para um trabalho maduro e para um técnico competente, né? Um técnico que consegue encontrar soluções dentro de uma situação adversa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a grande vitória do Palmeiras, 3-2 em cima do Independente Del Valle, vitória épica do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.